Olá, meus amigos do nosso canal Remédio do Milênio. Estamos de volta, né, com nossa história, com a resposta do nosso mistério. O que Deus quer de mim? Bom, gente, para a gente entender, né, a resposta desse mistério, entender todo esse mistério, entender o final feliz que contém, né, toda essa tragédia, né, que a gente só consegue ver tragédia, a gente vai ter que responder várias perguntas, né? O tesoureiro, ele morreu com 3 perguntas, que ele não teve resposta, né? Morreu com 3 pontos de interrogação. Primeiro, por que ele não conseguia se controlar, né? Ele não conseguia controlar seus impulsos de ser agressivo, né? Por mais que ele tentasse, fez tratamento psicológico, entrou na religião, né? Aceitou Jesus, né? Que nem diz os evangélicos. Ele tentou de todas as formas e não conseguia controlar esses impulsos de ser agressivo. Ele não conseguia entender isso. Porque também ele não era assim. Bom, segundo, porque ele só conseguia controlar esses impulsos quando estava comigo. Era um mistério para ele, né? Porque ele só conseguia se controlar quando estava comigo. Apesar de eu, né, fazer muita raiva para ele, né? Já contei uns vídeos aí como eu cheguei a tirar ele do sério. Consegui tirar ele do sério e deixar ele muito zangado. E ainda assim ele conseguiu se controlar. Coisa que um homem normal, sem ataque sem encosto de espírito negativo ruim, né? Dificilmente conseguiria se controlar para não fazer o que. Para não ser agressivo nem com palavras. Ele não era agressivo nem com palavras comigo, gente. Bom, terceiro pergunta. Por que a gente não se entendia para ficarmos juntos, já que ele não era agressivo comigo? Ele era encabulado com isso. Por quê, né? Ele tinha essa esperança que a gente se entendesse, já que ele não era agressivo comigo, mas não entendia, porque a gente não se entendia, não ficava junto, já que ele não era agressivo comigo. Ele morreu com essas 3 perguntas, sem resposta. Cara, foi 2 vidas rodeadas de mistério, a minha e do tesoureiro. Bom, ele ficou com essas 3 perguntas e eu fiquei com 8 perguntas, né? E tive que escrever, gente, porque senão não ia lembrar para falar tudo para vocês. E nós vamos responder todas essas perguntas, porque para entender, né, esse mistério, né, o que Deus queria de mim, para entender o final feliz dessa história, nós temos que responder todas essas perguntas. Né? Eu acho que a gente vai precisar de mais de um vídeo, né, para que não fique muito longo, muito cansativo. Mas eu vou elencar e vou relatar as 8 perguntas. Primeiro, por que na minha adolescência eu tinha pesadelos com serpente constantemente? Gente, era terrível. Eu acordava assustada, era serpente para todos os lados. Teve uma vez que eu cortei a cabeça de uma e ela ainda veio atrás de mim assim mesmo. Isso no sonho, né? Tudo virava serpente. Um galho de árvore virava serpente. Nossa, era terrível. Nesses sonhos, né? E isso acontecia constantemente. Bom, segundo mistério. Segunda pergunta, que também todas faz parte do mistério para mim, né? Mas enfim. Segunda pergunta. Por que eu fui arrebatada ao céu pelo meu anjo da guarda? Não me deixaram entrar no céu e me mandaram de volta para a terra, sem nenhuma explicação. Não entendi nada. Por que meu anjo da guarda me levou daquele jeito e não me deixaram entrar, já que não ia me deixar entrar, por que ele me levou, né? E por que me mandaram de volta e não me deram nenhuma explicação de tudo isso, né? Ficou assim aquele ponto de interrogação bem grande. Mas enfim, terceira pergunta. Por que, embora gostando do prefeito e o prefeito gostando de mim, toda a cidade via que ele gostava de mim. As pessoas me diziam, né? Ah, o prefeito gosta de você e tal. Sim. Mas enfim, porque mesmo eu gostando do prefeito, o prefeito gostando de mim, a gente nunca conseguia se entender. E quando parecia que a gente ia se entender,
Eu tive um ataque súbito de rejeição que me deixou atônita, sem resposta, até um dia desses. Eu não conseguia entender. Procurava respostas, explicações, mas não entendia. E eu acho que acredito que até ele hoje também não entende, ou ele prefere acreditar que eu não gostava dele, que estava enganando ele, ou coisa assim. Não sei o que se passa na cabeça dele. Eu sei que eu não entendia, mas graças a Deus eu passei a entender. E quarta pergunta. Por que me foi revelado que eu teria um filho com o tesoureiro, e no sonho ele não aparece, era apenas uma lembrança, indicando que ele iria morrer? Por quê, gente? Porque Deus me revelou que eu teria um filho com o tesoureiro, né? Ele não aparecia no sonho, ele era apenas uma lembrança, indicando que ele ia morrer. Por que foi me revelado tudo isso? Por que ia acontecer tudo isso? Eu não conseguia entender nada. Era tudo um mistério para mim. Quinta pergunta. Por que o tesoureiro não era agressivo comigo nem com palavras? Nem com palavras, né? Quando a pessoa está zangada, gente, por mais que ele não era agressivo, né, com raiva, como o tesoureiro ficava, ele poderia ter falado, ameaçado, falado alguma coisa, xingado, feito alguma coisa, falado alguma coisa. Não, ele não conseguia ser agressivo comigo, nem com palavras. Às vezes que ele me ofendeu, que eu me senti ofendida, né, e que ele me ofendeu para mim, foi com indiferença, quando ele me tratou com indiferença, não com palavras, não com um gesto, com agressões. E ele não entendia e nem eu, né? Por que que ele não era assim? Já que os homens, para ser agressivos, eles não custa muito, né? Para ser agressivo, principalmente um homem orgulhoso e machista como o tesoureiro. Bom, era um mistério para mim. Por que que ele não era agressivo nem com palavras, né? Sexto mistério, né? Sexta pergunta, na verdade, que faz parte desse mistério, né? Porque eu e o tesoureiro nunca conseguimos nos entender para ficarmos juntos, e quando parecia que nós íamos nos entender, na véspera da morte dele, tudo o que acontecia era para nos separar, né? Mesmo ele estando agonizando, pedindo socorro. Porque, gente, eu tive um ataque de rejeição igual eu tive com o prefeito, eu tive com o tesoureiro. Porque o celular dele cai dentro d'água para ele não nem ligar, não telefonar. Por quê? Eu tenho um ataque, né, forte aí com a dor de barriga do sábado para domingo, que eu não consegui entender que aquela dor de barriga não deu em nada, né, para que a gente não se encontrasse no outro dia, né. Então, tudo isso foi acontecimentos que aconteceram próximo da morte dele para nos separar. Por quê? Né? Se ele estava precisando de socorro, né? Se Deus me colocou na vida dele, não seria esse momento de ajudá-lo? Né? Não era para ajudar ele que Deus me colocou no caminho dele? Não seria esse momento? E por que aconteceu tudo para que separasse a gente? Então, não era para me ajudá-lo? Será que não era para me ajudá-lo, para ajudar ele? Será uma pergunta que ficou também sem resposta. Sétima pergunta. Se o tesoureiro era tão amado por Deus, olha essa pergunta, gente, preste atenção. Se o tesoureiro era tão amado por Deus, a ponto de Deus permitir que um espírito lhe ajudasse para que ninguém tentasse contra a sua vida, por que Deus não libertou ele desse feitiço, né, que aquelas duas mulheres fizeram, e permitiu que ele morresse daquela forma? Boa pergunta, gente. E a maior delas, né? A mais misteriosa delas, na verdade. Todas envolvem mistério, mas essa é a mais misteriosa. E a gente vai responder. Em nome de Jesus. Bom, oitava pergunta e última. Por que Deus quis que eu tivesse um filho de tesoureiro, se nem eu e nem o filho dele
pôde fazer nada para evitar tamanha tragédia. Afinal, o que Deus queria de mim? Vamos responder todas elas, né? Só que no próximo vídeo, porque esse já está ficando muito grande. No próximo vídeo nós vamos começar a responder as perguntas e a primeira pergunta é: por que na minha adolescência eu tinha pesadelos constantes com serpentes? Bom, gente, um bom final de semana a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.